Todos sabem que, pelo menos os que me conhecem, sabem que eu escrevo livros. Eu tenho, ao todo, eu acho que são 9 livros publicados, um deles em versão em inglês, né? E eu sempre gostei de escrever. Eu sempre tive essa paixão por escrita, sempre quis mergulhar nesse universo. Mas quando é que isso começou, na verdade? Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, vou botar 11 anos, mais ou menos. Eu gostava de escrever crônicas, sempre amei escrever crônicas. E eu mostrava, né, principalmente pro meu avô, pra minha avó. Minha avó amava, minha falecida avó. E eu amava, meu pai me dava o notebook dele, eu gostava lá de escrever. Nunca ninguém leu, as escritas ficaram lá, né? Só que eu sempre fui uma pessoa que amava criar universos. Sempre amei criar universos. E eu comecei a criar universos imaginários na minha cabeça. Mas existe um universo em específico que até hoje eu continuo criando ele na minha cabeça. Lá para os meus 8, 9 anos, mais ou menos. Eu não lembro quando foi, eu sei que meu pai me levou numa festa. Eu era bem pequenininho mesmo. Foi ele, meu irmão, e a gente foi nessa festa que não lembro de quem era, provavelmente era de algum adulto. E era uma festa bem interessante, né? Porque ficava num salão, e esse salão ele era dividido, né? Eram 2 salões e ali era legal, uma festinha simples, tinha lá a discoteca e tal. E dentro da discoteca tinha uma porta de vidro que dava para ver o outro salão. E tava tendo outra festa lá. E era uma festa inimaginavelmente melhor. Era um jantar de gala, tinha várias pessoas lá. Então era realmente uma festa bem melhor do que a que eu tava aí. E eu queria ir para lá, né? Eu queria estar na outra festa. Até que, após isso, eu comecei a sonhar com isso. Eu sonhei que eu estava indo para outra festa. E nesse sonho era, assim, incrivelmente melhor. E a partir daí, eu não acredito que seja a partir daí. Eu acho que antes só eu não lembrava, porque fazia muito tempo. Eu comecei a sonhar com um lugar estranho, mas incrivelmente legal, né? E eu comecei a ter esses sonhos um atrás do outro. E aí eu comecei a criar esse mundo na minha cabeça. Eu fantasiava, minha avó me chamava de doido, que eu andava pra lá e pra cá, tudo fantasiando o sonho na minha cabeça. E eu comecei a imaginar o que seria, como era montar um lugar ali. Eu desenhava mapas desse lugar desconhecido, eu montava todo um cenário na minha cabeça. Naquelas aulas chatas da escola, eu ficava imaginando o cenário, né? Montando tudo. E eu criei esse mundo na minha cabeça. E eu sempre comecei a contar para os meus amigos, né, esse mundo imaginário que eu tinha. E até que o meu amigo, o Renan, ele falou, por que você não escreve um livro? E eu escrevi um livro, né? E o nome desse lugar, né, que eu coloquei como North Park, né, Parque do Norte em português, seria por conta de um imenso edifício que eu tive esse sonho em algum momento da minha vida, um edifício totalmente enorme, com um parque em cima. E dentro do edifício várias coisas, né? Várias coisas legais que todo mundo queria ter, né? E aí eu criei esse mundo, né? O meu livro, North Park, né? Eu tive a honra de publicar ele primeiro em e-book, está disponível na Amazon. E eu fiz a publicação do livro em 2022, tive a honra de fazer a publicação
do livro físico através da editora Machado. Um grande abraço para o meu amigo Décio Machado. E eu criei essa história. E essa história foi um marco para mim. É a minha obra original, né? E ao todo eu escrevi 5 livros relacionados a essa história. Talvez surja outro, né? Porque o universo de North Park sempre se expande. E eu amo escrever sobre North Park. Atualmente, né? Contando sobre a história do livro e por todos esses sonhos que eu tive, eu escrevi esse livro com 16 anos, terminei com 20, publiquei ele em 2020, final de 2020, estava acabando a pandemia, e eu tive essa honra de publicar o livro. Graças a Deus, eu acredito que Deus abriu essas portas para mim, como Ele tem feito, né? Como Ele tem aberto essas portas. E eu publiquei o livro dos meus sonhos. E por que se trata essa história do livro, né? Bem, eu criei um personagem que muitos falam que sou eu, não sou eu, foi um personagem na minha cabeça, que é o Jake. E a cada livro tem um personagem diferente, né? Uma história diferente. E são vários personagens, mas o principal mesmo eu posso dizer que é o Jake. E o Jake, ele tem muitas manias, muitos medos que precisam ser superados. E entrando nessa história, eu posso mostrar. O primeiro livro conta o que é North Park, do que se trata North Park, o que está acontecendo em North Park. Acontece uma revolução ali, vários problemas. North Park é um continente que fica entre a Rússia e os Estados Unidos, fica ali no Pacífico. E eu quis contar isso para dar mais mistério a essa história, né? Ele é um continente secreto, ou seja, nem todos os outros países podem ver. Ele está completamente sumido no mapa mundi. E se você olhar na página 192 e 93, você vai ver o mapa do livro. Aqui está o mapa do livro. Eu divido o mapa de North Park em vários estados ou países, né? Como que o leitor quiser chamar. Eu conto a história de cada estado, de cada país, o que tem em cada um deles. Mas em especial eu destaco 2 que eu amo demais, esses 2 estados, que é Rodaniel Ford e Auckland, né? Não me pergunte como eu inventei todos esses nomes, porque na época, quando eu era criança, eu fui inventando esses nomes. Para você ter uma ideia, o nome do livro não ia ser North Park, ia se chamar Corrida dos Sonhos. Por quê? Porque a história fala de uma corrida, então se chamaria Corrida dos Sonhos, mas seria muito só nessa história. Eu queria expandir o universo, então eu chamei de North Park. E em especial eu vou contando a história, o que tem em cada estado. Cada estado, cada país representa uma coisa diferente, né? Kington é um daqueles estados, um daqueles lugares frios, bem cinzas, meio dark, muito bem assim, aquela zona meio inabitável que tem poucas pessoas, aquela cidadezinha pequena, né? E Rodaniel Ford é o centrão, né? É o centrão da cidade, é como se fosse aquele centrão da cidade, com vários edifícios, praias, escolas, áreas que se destacam, umas mais pobres, outras mais ricas, né? É como se fosse alguns lugares aqui do Brasil, né? Se você tem lá as favelas e aí dividindo no meio tem o bairro rico, Rodaniel Ford. Auckland é o lugar que tem várias fazendas, né? É o lugar que é o interiorzão, né? E em Auckland tem
máximo de especial, o lugar mais especial que existe, que eu conto aqui no livro, que é a famosa Floresta Damasco, né? A Floresta Damasco, que fica bem aqui no canto de Auckland, que fica em um lugar chamado Blackness, que em inglês significa escuridão, que a gente fala que não tem nada ali de especial, e quando a gente vê, tem algo muito especial ali, né? E em Blackness a gente tem a Floresta Damasco, que é o tesouro desse continente que eu conto sobre ele. E aqui no outro mapa, aqui você tem um mapa dos estados e países, e aqui tem um mapa das cidades, das coisas especiais que tem aqui. Então esse meu primeiro livro, que eu conto a história de North Park, eu conto a história do Jake, que vai se conectando com as histórias, né? Provavelmente pode estar vindo um livro novo aí, não sei, mas se você se atentar em algumas páginas no início, tem uma história muito especial que eu posso explorar em um futuro breve. O segundo livro que eu escrevi, que se chama 10 Dias em North Park, que mostra que North Park precisa ser preservado e que tem pessoas e pessoas que podem entrar lá. O que é bom a gente preserva, então eu conto isso no segundo livro. E eu digo que foi uma história boa no segundo livro. Queria ter explorado mais os 10 dias no Park, eu explorei o máximo que eu consegui ali. Mas eu digo que eu coloco cenários incríveis aqui ali no segundo livro. Por isso que eu digo que é um livro muito fantástico. E o terceiro livro que eu amo de paixão, acho que foi o segundo livro que eu mais amei escrever, que se chama O Ponto Mais Baixo de North Park, que é meu terceiro livro, que foi um sonho esquisito que eu tive, né? E conta a história em específica de um local abandonado em uma certa cidade em Rodanel Ford, né? Que é a cidade de Lores, que tem ali um edifício abandonado junto com uma família que provavelmente e possivelmente todos desconhecem a história dessa família e que em especial tem algo por trás. Eu amo essa história, o terceiro livro é fantástico. E o quarto livro, que vez ou outra eu me arrependo ou não de ter escrito, não sei, porque foi mais um desabafo pessoal do que propriamente uma história que eu gostaria de escrever, mas que eu, olhando hoje, eu não me arrependo de escrever, que foi Relatos de Eric, Inimaginável em North Park, que conta a história do Eric, e que se você conhecer, se você ler o primeiro livro, você vai saber quem é Eric, né? E conta um pouquinho a história dele, o drama que ele viveu, né? E as pessoas que estavam com ele quando ele passou por toda aquela tristeza que ele teve que passar. E o quinto e último livro, pelo menos eu bati o martelo dizendo que era o último, talvez não seja, né? Que é T565, A Última Chance de North Park, conta a possível destruição desse continente maravilhoso, né? Como pessoas vão impedir essa destruição. E se você ler os livros, você vai saber o desenrolar da história. Esse é o único livro que você precisa ler todos os outros para entender a história, que é o último, quinto e último livro, T565, A Última Chance de North Park. Você precisa ler todos os outros livros para conhecer essa história. E o primeiro livro você pode deslumbrar, ele ainda tem alguns físicos, se você quiser entrar em contato para pedir, entra no meu Instagram, eBooksCaio, e peça por lá. Eu quero um livro físico, corre para não acabar, porque já está acabando. Caso você queira ler todos os outros livros, todos são disponíveis na Amazon, inclusive esse em e-book, né? Tem esse, a versão em inglês, né? O único livro que tem a versão em inglês, que é o primeiro North Park, e todos os outros estão disponíveis em e-book, né? Eu tenho outros livros, um chamado Rio dos Sonhos, que não tem nada a ver com o universo de North Park, né? Que conta a história de um garoto que
volta no passado e tenta resolver o divórcio dos pais dele. É uma história bem bacana. Tem um livro de poemas chamado Poemas de um Cristão, né, que eu coloco poemas em forma de oração, poemas que eu fiz na pandemia, né, no período da quarentena, e tem lá disponíveis na Amazon. E espero que vocês gostem de todos os livros que eu fiz, né? Possivelmente eu posso fazer um vídeo lendo o livro em audiobook, se vocês quiserem, eu posso fazer isso. E se você quer acompanhar a história, entender mais ou menos como funciona a North Park, tem vídeos aqui no canal chamado Entendendo a North Park. Eu conto sobre cada estado, cada lugar de North Park. Tem ali, é só digitar Entendendo North Park, canal Brennerzando, você vai ver os vídeos de uma forma mais detalhada como cada lugar de North Park funciona. E peço que deem um joinha de gostei, compartilhe o vídeo para as pessoas, se inscreva no canal, por favor, gente, isso vai me ajudar muito. E muito obrigado. Fiquem com Deus.